coisa boa acontecendo nessa nação a partir da igreja. Muita coisa boa. Tem muita gente sendo impactada. Tem muitas vidas sendo transformadas. Tem muitas vidas sendo salvas a partir da igreja. Seja ela metodista, seja ela luterana, seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela assembleana, seja ela uma igreja independente. E para mim esse grupo aqui, essa sala aqui, as pessoas que estão aqui, são pessoas com essa característica e com essa marca. Né? Gente que faz, gente que é apaixonada pelo rei, é apaixonada pelo reino, e gente que resolveu e decidiu não ficar na condição de espectador daquilo que Deus está fazendo. É gente que resolveu participar da missão de Deus no mundo. O Deus que nós servimos é um Deus que está em missão, não é? E Ele convida a gente para participar daquilo que Ele está fazendo. E Ele vai fazer, conosco ou sem nosco, né? Com a gente ou sem a gente, Ele vai fazer. Ele tem um projeto extraordinário de redenção, de reconciliação. Tudo aquilo que foi rompido lá na queda será redimido, será reconciliado. E Deus está fazendo. E Ele convida a gente para participar desse projeto extraordinário, de restaurar tudo aquilo que foi afetado pela queda. E é um privilégio. E para mim esse grupo aqui é uma expressão da igreja brasileira, que está participando da missão de Deus na nossa nação. Então, muito obrigado, né, pelo esforço, pela engenharia na agenda, né, pelo sacrifício, talvez alguns fizeram. A nossa expectativa é que possa valer a pena para todos nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e todas e que esses dias sejam dias preciosos para todos nós. Então, é uma riqueza extraordinária nesse grupo, vocês perceberam isso nessa apresentação. Eu sabia do risco que a gente ia correr com relação ao horário, mas eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Correr risco é um valor para a gente, né? Eu sempre falo assim, quem não quer correr risco e quer continuar sendo cristão, peça para ir para o céu. Né? Lá o risco é menor. Né? Então, aqui é correr risco. Então, a gente tem uns 20 minutos aqui para fazer uma reflexão. A gente já deu uma comprometida no programa, uma reorganizada no programa, e a gente não quer queimar essa etapa agora, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de ver e agir. É parte do que nós queremos trabalhar nesses dias aqui. E queremos estar com os nossos corações abertos para aquilo que Deus deseja falar conosco, ministrar a cada um de nós. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, Jesus, ele entende o seu envio ao mundo como serviço. Não é? Marcos, capítulo 10, verso 45. Jesus diz para que ele veio. Qual o propósito da sua vinda? O que é que ele veio fazer? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, ele faz essa declaração de por que ele veio. E ele entende o seu envio ao mundo como serviço. Jesus, ele se coloca para os seus discípulos como um modelo e como um referencial. Concordam? Jesus é o nosso modelo. Ele é a nossa fonte de inspiração. Não é? Ele é o nosso mestre. Chamamos muito Jesus de Salvador. Alguns vão um pouquinho além e chamam ele de Senhor, que é outro negócio, né? E alguns continuam lembrando que além de Salvador e além de Senhor, ele é mestre. Ele é o nosso referencial. É a ele que nós estamos seguindo. E Jesus, quando no mesmo dia em que ele ressuscitou, no domingo, logo que ele ressuscitou e encontrou os discípulos, ele fala para os discípulos assim, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Lembram disso?
João capítulo 20, verso 21, Jesus fala: do mesmo jeito que o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês. Da mesma forma, com o mesmo jeitão que o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu acredito que essa palavra de Jesus continua sendo válida para os dias de hoje, sim? É uma palavra para discípulo, em qualquer contexto, em qualquer lugar, em qualquer época, seja de que denominação for esse discípulo. Ele fala: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí Jesus entende o seu envio como serviço. Então, a reflexão que nós queremos fazer é a partir dessa proposta. De Jesus como modelo, Jesus como nosso referencial. Aqui aparecem as palavras no grego. E a declaração é essa: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser diaconado, não veio para ser servido, mas veio para diaconar, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso referencial, se Jesus é a nossa fonte de inspiração, nós precisamos, na caminhada de fé e de missão, voltar os nossos olhos para Ele. Concordam? Se não, corremos o risco de nos perdermos na caminhada. Então, voltar os olhos para Jesus constantemente é uma necessidade minha, uma necessidade sua, de cada organização, cada igreja local aqui representada, da Missão Aliança, de todos nós, de qualquer discípulo. Quem está engajado na missão precisa voltar os olhos para Jesus. Não pode perder Jesus de vista. Não pode deixar de ter Jesus como referencial, como modelo e como fonte de inspiração. Amém? Concordam? Então, eu queria voltar os olhos para Jesus com vocês, durante alguns minutos, no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, entre os 4 evangelhos, ele é muito especial. Eu, particularmente, talvez seja o evangelho que eu mais me encontro com Jesus. Lucas é muito especial, porque Lucas é o evangelho mais abrangente, mais inclusivo e mais integrador. Não sei se vocês já fizeram essa comparação, lendo Mateus, Marcos, João e Lucas. E quando você lê Lucas, o Evangelho segundo Lucas, você vê uma diferença muito significativa desde o começo. Já na genealogia de Jesus. Quando você olha para o Evangelho segundo São Mateus, na genealogia, Mateus vai até onde? Lembram disso? Sabe aquela parte que ninguém gosta de ler? Fulano gerou fulano, que 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 gerou... Né? Aí você para no meio porque você não quer ler mais aquilo. Tá bom, eu creio, né? Então, mas assim, Mateus, ele vai até Abraão. Mateus vai até Abraão. Então Jesus, para Mateus, vem da descendência de Abraão. E isso é fantástico para convencer qualquer judeu que Jesus é o Messias. Porque Abraão é o pai dos judeus. Ok? Lucas, doutor Lucas, não era judeu. É o único escritor do Novo Testamento que era gentil. E Lucas, quando apresenta a genealogia de Jesus, sabe onde é que Lucas vai bater? Aonde? Caiu o sinal. Aonde Lucas vai bater? Adão, filho de Deus. Então Lucas vai até Adão. Adão não era judeu. Adão era nosso irmão. Certo? Então, de cara, Lucas abrange todo mundo e inclui todo mundo e diz que o Messias não veio apenas para os judeus. O Messias é o Redentor do mundo. O Messias veio para todos, para judeus e para não judeus. Então, de cara, o Evangelho de Lucas tem essa diferença. E aí você vai lendo o Evangelho e aí você vê que aparecem os encontros de Jesus com mulheres como
nenhum dos outros evangelhos trata. E aí Lucas apresenta o encontro de Jesus com leprosos, como nenhum dos outros evangelhos trata. E aí apresenta o encontro de Jesus com samaritanos, como nenhum outro evangelho trata. E aí apresenta o encontro de Jesus com centuriões romanos, com oficiais romanos, como nenhum outro evangelho trata. E por aí vai. Então você percebe no evangelho de Lucas, ou no evangelho segundo Lucas, que esse é o evangelho mais inclusivo, mais integrador e mais universal. Porque Lucas relata o encontro de Jesus de uma maneira muito especial, de uma maneira muito enfática, com grupos que eram segregados, com grupos que eram excluídos, com grupos que eram marginalizados. Romanos, fariseus, publicanos, cobradores de impostos corruptos, mulheres. Então, vale a pena voltar os olhos para Jesus no Evangelho de Lucas. E eu queria convidá-los a fazer isso, especialmente no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Conhecem essa história? Conhecem. Conhece, mas vale a pena ler de novo, meus irmãos. Tem um monte de bobagem que passa na televisão, o pessoal está falando que vale a pena ver de novo. Isso aqui vale a pena ler de novo. Vale a pena ler de novo. E eu queria ler essa parábola com vocês, a parábola do bom samaritano. Então a história é conhecida, mas eu queria dar uma mergulhada nessa história com vocês. Né? E a história é que normalmente a gente, quando fala para ler, ninguém quer nem abrir mais, porque muita gente já sabe ela de cor. Mas eu acredito que vale a pena a gente olhar com cuidado para essa parábola e para aquilo que Jesus quer nos ensinar, queria ensinar naquela época e quer nos ensinar nos dias de hoje. Né? Jesus era um contador de história. Jesus é o maior contador de história, de toda a história. Né? Fantástico. Esse texto apresenta uma pergunta inicial, uma pergunta pela vida. Não é isso no versículo 25? Parece que essa pergunta pela vida é a preocupação maior desse texto. Qual é a pergunta que aparece no versículo 25? Né? Essa pergunta. O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E quem faz a pergunta sabe da resposta. A pessoa que faz essa pergunta no texto, ele sabe exatamente qual é a resposta e ele sabe melhor do que muita gente. Então parece que esse homem queria testar Jesus, parece. Porque ele faz uma pergunta que ele sabe qual é a resposta. E a resposta aparece no versículo 27. E a resposta que ele mesmo dá à sua pergunta é essa. Resumidamente é essa. O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus e amar o próximo. Ele responde a pergunta que ele mesmo faz, e no versículo 28, Jesus confirma que a resposta que ele dá é exata. Não é verdade? Há discordância teológica? Não há divergência teológica. Ele faz uma pergunta, Jesus devolve e ele responde e responde bem. Para herdar a vida eterna, você tem que amar a Deus e amar o próximo. Jesus lembra para esse homem que essa resposta, ou que essa teoria relacionada ao amor ao próximo, é uma teoria que ela só é eficaz para gerar vida se ela for praticada. A declaração por si só não gera vida. O mandamento do amor, ele só promove vida se ele for colocado em prática. Não é isso? Isso não é uma teoria? O que precisa fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus e amar o próximo. É teoria, né? É uma tese.
Mas Jesus mostra para esse homem, o intérprete da lei, de que essa teoria só promove vida quando ela é praticada. Não é? E o que é que mostra para a gente no texto que Jesus entende dessa forma? Jesus fala, faça isso e você? Então você só vive quando você pratica. Então o mandamento do amor, ele só é eficaz para promover vida se ele for praticado. Se ele ficar só na falação, só no discurso, ele não promove vida. Por isso Jesus fala, que bom que você sabe, então vai lá e faz. Vai lá e faz. Fazendo isso, você viverá. E aí o homem, como é que ele reage? Quando Jesus fala, faça isso e você viverá. O homem faz uma outra pergunta. Ele agora busca uma melhor definição sobre quem é o meu próximo. Não é outra pergunta que ele faz no texto? Quem é o meu próximo? O que é que essa pergunta mostra para a gente, né? Quem é o meu próximo? O que é que esse homem estava querendo com essa pergunta? Ele acaba de fazer uma declaração que para herdar a vida eterna, você tem que amar a Deus com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Parece que essa pergunta é uma pergunta que expressa algo que está no coração e na mente desse homem, algo que insinua alguma seletividade. Parece que esse homem não quer que todo mundo seja próximo dele. Tem alguns que ele prefere que não seja próximo. Então, quem é o meu próximo? Essa pergunta parece que por trás dela existe uma ideia seletiva, existe uma ideia excludente. Porque nem sempre nós queremos amar todos. Nós queremos amar alguns. E, se possível, aquele que nos ama. Eu sempre falava assim, o desafio é amar o diferente. Não é o maior desafio. Já mudei. Estou deixando de falar isso. Porque eu tenho vizinhos que amam o diferente. Eles amam tanto o diferente que eles escolheram não ter filhos, ele tem cachorro. E o cachorro é bem diferente do homem. Mas eles estão num processo de humanização do cachorro. E aí eles chamam o cachorro de meu filho. Eles chamam o cachorro de meu amor. E ele chega em casa e fala assim, meu amor, papai chegou. E eu mudei para lá, no início eu falava, Sueli, tem filho? Sueli falou, não, é cachorro. Eu falei, é filho? Não, é cachorro, é filho. Meu amor, papai chegou. Vá para a mamãe, papai está ocupado. Eu falei, não, é filho. Sueli falava, não, é cachorro. Né? E era cachorro. Eles amam o diferente. Eles humanizaram os cachorros. E um dia eu perguntei, vocês não têm filho? Falei, temos 3. E ele não estava brincando. Falou assim, dá muito mais trabalho do que os seus 3. E eu olhei para o quintal, eram 3 cachorros. Né? Então, é muito sério, né? É muito sério. Já tem mais cachorro do que criança no Brasil. As pessoas estão optando por isso. Então, de alguma forma, amam o diferente. Então, talvez o desafio não é só amar o diferente, é amar aqueles que nós não gostaríamos que existisse. E tem um monte de criança e adolescente que eu conheço gente que não gostaria que essas crianças e adolescentes existissem no mundo. E tem cristão defendendo a ideia de que se esses adolescentes não existissem, o mundo era melhor. O Brasil era melhor. Sem alguns adolescentes, sem algumas crianças. Eu conheço cristãos defendendo essa ideia.
Então, para muitos, essa pergunta faz sentido. Quem é o meu próximo? Eu tenho que escolher. Não pode ser qualquer um. A lei diz para eu amar o próximo, mas eu quero saber quem é o próximo. Porque se esse próximo não me agradar muito, eu deixo ele de fora. Né? Então, essa pergunta aí é uma pergunta que expressa uma atitude farisaica. Uma pergunta que expressa uma ideia excludente e seletiva. Em outras palavras, essa pergunta seria assim: quem deve ser e quem não deve ser considerado o meu próximo? Quem deve ser e quem não deve ser considerado o meu próximo? E aí, nessa parábola que Jesus conta a partir disso, Jesus denuncia essa atitude farisaica, onde o ponto de partida do agir diaconal sou eu e não o outro. Está entendendo? O agir diaconal, a partir dessa pergunta, sou eu, quem eu quero amar. Quem eu acho que merece o meu amor. Então, o ponto de partida do agir diaconal não é o outro, sou eu. Se eu tenho tempo, se eu quero, se essa pessoa não me perturba, se essa pessoa me agrada, se essa pessoa... Então, Jesus conta uma história e nessa contação de história, Jesus denuncia essa atitude farisaica do doutor da lei. Né? E o que é que Jesus propõe? Né? Então, é isso aí que eu falei. Né? A parábola do bom samaritano nos mostra que nós devemos articular a diaconia a partir da outra pessoa, daquela que mais necessita de ajuda para viver, daquela que está mais distante da vida plena, da vida duradoura e da vida eterna. Então Jesus conta a história e nessa contação de história Jesus faz uma redefinição do próximo. Não é? O religioso, ele parece que sabia tudo da lei, mas ele não sabia nada a respeito do amor e do serviço. E não é diferente nos dias de hoje. Sabe tudo da lei, mas parece que não sabe nada a respeito do amor e a respeito do serviço. Então, Jesus corrige, dizendo para esse homem que a pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é de quem eu devo ser próximo. Entende? A diferença? A pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é de quem eu devo ser próximo. E a história mostra de quem. Não é? A resposta é essa. Eu devo ser próximo de todo aquele que eu ver caído e semi-morto na estrada. É destes que eu devo ser próximo. Então, o ponto de partida para a ação diaconal é o outro, a necessidade do outro e não a minha necessidade. Então, Jesus dá uma invertida e faz uma redefinição a respeito do próximo. Trocou a perguntinha. Ele termina, no verso 36, Jesus refaz a pergunta, reordena a pergunta, dá uma invertida no doutor da lei, não é? De quem eu devo ser próximo? Então, se eu amo o Senhor com todo o coração, alma, forças e mente, e ao meu próximo como a mim mesmo, então, no lugar de perguntar o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, eu preciso perguntar assim: o que é que eu devo fazer para outra pessoa, ou para criar outra pessoa que está caída, está semi-morta, o que é que eu devo fazer para que ela tenha vida? Estão entendendo? Não é o que eu devo fazer para ter vida eterna.
É que o que é que eu devo fazer para que ele que está caído tenha vida eterna? Porque se eu amo o Senhor de todo o coração, de toda a alma, eu já tenho vida, meu irmão. Então eu não preciso ficar perguntando o que é que eu tenho que fazer para ter vida. Eu amo o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força. Então eu já tenho vida. Então a pergunta que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para que o outro que está caído tenha vida? Porque eu já tenho. Então, essa parábola é muito rica, né? Desafia a gente a articular a diaconia a partir da necessidade do outro, a partir daquele que necessita de ajuda para viver, né? Daquele que está mais distante da vida. E para terminar, mais 2 dicas aí dessa parábola. Mais 2 orientações que essa parábola traz para a gente. Além de fazer essa redefinição a respeito do próximo, essa parábola do bom samaritano dá algumas dicas interessantes para a gente. Essa parábola, ela insiste na importância da visão. Visão. Se você olhar, aparece o verbo ver 3 vezes nessa história. Quem tiver com Bíblia pode dar uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. No versículo 31, aparece o verbo ver, no verso 31. Em que momento aparece? Como é que está aí? Vendo, passou de largo. Ok? Verbo ver. No versículo 32 aparece de novo o verbo ver. Como é que está? Quem foi que viu agora? Um levita. Um levita vendo, passou de largo. No verso 33 aparece novamente o verbo ver. Correto? 31, 32 e 33. Certo samaritano, vendo, sentiu compaixão. Não é isso? Então parece que não basta ver. Porque os 3 viram, mas só um agiu. Parece que esse ver tem que ser mais cuidadoso. Parece que o nosso olhar tem que ser mais criterioso. Não é qualquer olhar que promove ação. Você pode ver e não fazer nada. Parece. Você pode ver e passar longe. Você pode ver e fazer de conta que não vê. Você pode ver e passar de largo. Parece que sim. Não sei se era um problema só naquela história, mas parece que nos dias de hoje isso também acontece. Muito, né? Parece que a gente pode ver, mas esse nosso olhar nem sempre desencadeia alguma ação de misericórdia, de compaixão e de transformação. Não é? Então, não é todo ver que desencadeia ação. Então é preciso ver, mas é preciso reconhecer e identificar naquele que está caído uma pessoa ferida, uma pessoa roubada, uma pessoa abandonada. Se o nosso olhar, se o nosso ver não for um ver cuidadoso, criterioso e cheio de compaixão, talvez não vai nascer nenhuma ação a partir desse olhar. Talvez. Não é? Então, eu queria que a gente pudesse começar a pensar nesses dias sobre o nosso olhar para a nossa comunidade. Como que nós temos olhado para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, na comunidade onde a gente vive, na igreja onde a gente reúne, no projeto onde a gente serve. Pensar um pouco mais sobre isso e a gente quer, nesses dias, avançar. Não sei o que aconteceu ali.
Alguém quer fazer cálculos? Não. Apareceu. Ok. Então, é preciso ter uma visão correta da realidade. Sim? É preciso valorizar uma leitura crítica dos acontecimentos, meus irmãos. Do local onde a gente está, da comunidade onde a gente vive, do bairro onde a gente está servindo. Uma visão correta da realidade, uma leitura crítica dos acontecimentos, a perspectiva a partir da qual se interpreta os fatos. É preciso ter conhecimento de causa. Sabe para que tudo isso? Uma visão correta da realidade, uma leitura crítica dos acontecimentos, a perspectiva a partir da qual a gente interpreta os fatos, o conhecimento de causa. Sabe para que tudo isso? Sabe para que esse olhar mais criterioso, mais cuidadoso? Para que a nossa ação diaconal não seja uma ação míope e não seja uma ação ingênua. Não seja uma ação com efeito de paracetamol. Uma ação que baixa a febre, mas que não soluciona a infecção. E você pode matar uma pessoa dando paracetamol 30 dias para ela. Ela pode morrer com infecção generalizada, porque febre não é doença, febre é sintoma. E você dá paracetamol numa noite, no outro dia você corre para o hospital e você vai descobrir onde é a infecção e vai entrar com antibiótico, porque você tem que trabalhar na causa. E graças a Deus pela febre, senão a gente morria, né? E se a gente não tiver um olhar mais criterioso, mais cuidadoso, mais crítico, a gente corre o risco de estar colocando band-aid. Eu não estou dizendo que o paracetamol não é necessário. Ele é necessário. Mas nós não podemos continuar com o paracetamol. Então o olhar tem que ser mais criterioso. Junto com esse olhar criterioso, a gente precisa ter um agir misericordioso. E, meus irmãos, quero destacar isso aqui, não é uma coisa ou outra, é uma e a outra também. Não é só coração, é coração e cabeça. Não é só cabeça, é cabeça e coração. Não é fé ou razão, é fé e razão. Não é evangelismo ou ação social, é evangelismo e ação social. Nós precisamos parar com essa história de querer separar o que Deus uniu. Jesus falou para não fazer isso, e a gente só lembra de casamento, né? Não separe no ministério de Jesus, proclamação e demonstração eram coisas inseparáveis. Ele proclamava o reino e demonstrava o reino. Proclamava o reino e demonstrava o reino. O ministério de Jesus foi um ministério baseado em palavras e ações. Palavras e ações. Palavras e ações. Sempre. Sempre. Jesus estava aí e está aí para responder a todas as necessidades do ser humano. Sejam físicas, emocionais, psicológicas, materiais, espirituais. Jesus está aí para responder todas as necessidades do ser humano. Eu acho que não há mais espaço para ficar escolhendo entre uma coisa ou outra. É uma e a outra também. Eu sei que a gente corre o risco de avaliar que a maior necessidade do ser humano é o perdão dos seus pecados e a reconciliação com Deus, e isso é extraordinário, meus irmãos. Essa é uma grande necessidade do ser humano. Mas nenhum de nós aqui, que tivemos os nossos pecados perdoados e fomos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo na cruz, nenhum de nós aqui, depois disso, parou de comer.
Vamos fazer isso daqui a pouco. Nenhum que foi perdoado por Deus falou, de hoje em diante eu não estudo mais. Meus filhos não vão para a escola, nada mais disso. Quando os caras começaram com isso, com essa história lá na igreja inicial, vamos mais trabalhar não, esperar o Senhor. Paulo falou, para de safadeza. Aquele que não trabalha também não coma. É ou não é? Para de malandragem. Você quer ser mais malandro do que a malandragem. Está igual o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha quer ser mais malandro do que a malandragem. Vai cair, meu irmão. Tomara, né? E acha pedalada, né? Robinho pensou que estava, né? Os caras estão 10-0 no Robinho, né? Então, fomos perdoados por Deus através do sacrifício de Cristo e precisamos e necessitamos de educação. Precisamos e necessitamos de acesso ao sistema de saúde, sim ou não? Precisamos ter acesso ao mundo do trabalho. Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos de habitação. Ou não precisa? Não, o importante é salvar a alma. O importante é salvar a pessoa. Toda. Então, o ver criterioso desemboca num agir misericordioso. E a partir do verso 33, é interessante como na história de Jesus, a história que Jesus conta, como ele descreve com detalhes e com precisão esse agir diaconal, esse agir misericordioso do samaritano. Algumas características dessa intervenção do samaritano. A gente pode pensar, numa primeira olhada para essa história, que essa ação foi uma ação de caráter assistencialista. Mas se a gente olhar para os detalhes, a gente vai perceber que não. Que não. A ação do samaritano foi uma ação arriscada e corajosa. De repente, os ladrões podiam estar por perto ainda, né? Aquele homem tinha acabado de ser assaltado, estava ferido. Parar para socorrê-lo, coloca você em risco. E a ação do samaritano é uma ação arriscada e é uma ação corajosa. Bem-vindos, irmãos, aí. Graças a Deus, saíram de casa às 5:30 da manhã. Nunca pagaram tão pouco para voar tanto, né? Mas graças a Deus chegaram em paz. Sejam bem-vindos, meus irmãos. É promoção. A ação do samaritano, além de ser uma ação arriscada e corajosa, a ação dele também foi uma ação cheia de sacrifício. No mínimo, ele de cara atrasou sua viagem, né? Ele estava em viagem. Atrasou sua viagem. Se atrasou a viagem, alterou a agenda. É ou não é? Alterou a agenda. Se tem um negócio que está se tornando mais sagrado do que a Bíblia, é a agenda, né? Você mexe nela? Você mexe nela para ter tempo com Deus? Eu estou falando isso para mim, viu? O quanto eu estou disposto a mexer na minha agenda para orar. Deixa a agenda de lado e eu vou orar. Ou oração está na minha agenda? Comunhão com Deus está na minha agenda? Intimidade com Deus está na minha agenda? Parar para ouvir o outro está na minha agenda? Parar para socorrer o outro está na minha agenda? Por isso essa ação do samaritano foi uma ação que implicou em sacrifício. Atrasou a viagem, alterou a agenda. Outra coisa, mexeu no seu orçamento. Ele teve gastos que não estavam previstos. É ou não é? Ninguém, você já viajou assim, vou levar 100 a mais, porque se eu encontrar um cara caído, né, eu já pago uma diária para ele no IPS e tal, né? Você pode até fazer isso, mas vai alterar o teu orçamento. Vai alterar o teu orçamento, né? Então, por isso, a ação desse homem foi uma ação cheia de sacrifício. Atrasou a viagem, mexeu na agenda,
gastou o que ele não previa gastar. Uma outra característica dessa ação de misericórdia foi que a assistência que esse homem deu foi uma assistência qualificada. Por isso que é precipitado dizer que foi assistencialismo. Porque esse homem, esses são os detalhes da história de Jesus, é fantástico. Porque ele aplicou vinho no ferimento. Porque ele queria limpar o ferimento. E ele aplicou óleo porque ele queria aliviar a dor que aquele homem estava sentindo. Esse era o efeito medicinal do vinho e do óleo. Um para limpar e o outro para aliviar a dor. Então a assistência que o samaritano dá ao homem que está caído é uma assistência qualificada. Ele sabe o que está fazendo. Que é fruto de um olhar criterioso. Ele queria ver o homem sarado. O texto não diz que ele usou band-aid. Diz que ele usou vinho, mesmo que você ache que foi um desperdício, né? Colocar vinho no ferimento, ele colocou, e usou óleo. Né? Eu não sei quanto de vinho você usa para ferimento. Né? Até salivei. Uma outra característica da ação do samaritano, a sua ação foi uma ação solidária e sem preconceito. Ele, quando se aproxima do homem que está caído, do homem que está ferido, do homem que está semi-morto, ele não pergunta a raça desse homem. Ele não pergunta qual é a confissão religiosa desse homem. É crente ou não é crente? Se é crente, qual é a sua igreja? E o cara está morrendo, qual é a sua igreja? Você aceita Jesus? Se você morrer amanhã, não tem isso. Ele não pergunta. Ele se aproxima e serve. Porque ele tomou a decisão de ser próximo daquele que está caído. Uma ação solidária e não preconceituosa. Nós estamos dispostos a servir quem? Estamos dispostos a servir aqueles que não confessam a mesma fé que nós confessamos? Estamos dispostos? Eu já vi gente desistir de gente porque não entregou a vida a Jesus. Estou investindo faz 2 anos nessa comunidade, ninguém aceita Jesus, então não vou nem usar a palavra. Não vale mais a pena. E aí a gente que está servindo e que está sofrendo, porque quando volta para a comunidade cristã, a pergunta é, quantos se converteram? Não sei ainda. A conversão é outro departamento, é negócio do Espírito Santo, não é comigo. Estamos proclamando. Falando de Jesus. Falando do reino. Mostrando o reino. Não, mas quantos se converteram? O Espírito Santo está trabalhando. Nós não produzimos conversão. Essa história aí, vem aqui aprender para fazer a sua igreja crescer. É papo furado, vão roubar seu dinheiro, meu irmão. Quem falou que o homem faz igreja crescer? Isso é estratégia de marketing. Isso é negócio corporativo, empresa. É empresa. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Vamos parar de conversar mole. Eu tenho um problema, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Conversão, obra de arrependimento, mudança de padrão mental, metanoia, mudança de cosmovisão é obra exclusiva do Espírito Santo. Nós plantamos. Quem faz a semente brotar é Deus. Essa atribuição é exclusiva. Essa ele não partilhou com a gente. Essa é dele. É dele. Nós semeamos. A semente é boa, mas quem faz a semente germinar é Deus. Então nós não fazemos a igreja crescer. Nós não fazemos a igreja crescer. Nós temos que ter cuidado, sabe para quê? Para não atrapalhar o crescimento da igreja. Aí sim. Não é? Então, estamos dispostos a servir quem? Servir até quando?
Então o homem age sem preconceito. Por fim, essa ação de misericórdia, que é fruto desse olhar criterioso, também é uma ação preocupada com o futuro do cidadão. Que é algo muito interessante também nessa parábola. Você vê alguma atitude que demonstra isso? Eu vejo aqui. Qual é a atitude do samaritano que demonstra uma preocupação com o futuro desse homem? Percebe isso na história? Deixa ele hospedado até quando? Até ele ficar bem, até ele ser restabelecido, e coloca na minha conta, pode pendurar, e quando eu voltar eu pago. Uma preocupação com o restabelecimento completo do homem, com o futuro daquele homem. Então essa ação do samaritano é uma ação preocupada com o futuro, que é uma ação que brota desse olhar criterioso. Não basta ver, porque o levita também viu. O sacerdote também viu. Mas o samaritano olhou diferente. Então, a ação de misericórdia que brota de um olhar cuidadoso, criterioso, qualificado. Para quê? Para que essa ação aqui não seja uma ação ingênua e não seja uma ação míope. Seja uma ação eficaz. Então, tornar-se próximo de alguém implica investimento em termos de tempo, de dedicação, de sacrifício, de dinheiro em favor daquela causa que a gente optou por trabalhar. Investimento de tempo. Nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que nós esperamos que aconteça. E Jesus insiste para que a gente persevere. Insiste para que a gente continue. Insiste para que a gente não desista das pessoas que Ele não desiste. Jesus insiste. Não é? Então esse texto deixa muito claro essa dimensão prática da diaconia. Diaconia é amor em ação. Diaconia é amor em ação. Esses são desafios para a gente, como igreja do Senhor, em cada comunidade local, em cada igreja local, em cada organização aqui representada. Eu creio que esses são desafios importantes para a gente. Um olhar criterioso e um agir misericordioso. Desafio para todos nós, para todas as nossas igrejas, para todas as organizações aqui representadas. Cada projeto citado aqui tem uma igreja na retaguarda. Nós trabalhamos com igreja. Nós acreditamos na igreja, porque Jesus acredita. Nós não desistimos da igreja, porque Jesus não desiste. Eu sempre falo que a igreja pode ser melhor. Concordo plenamente com essa afirmação. A igreja pode ser melhor. Basta eu ser melhor. Você ser um pouquinho melhor. Nós sermos um pouquinho melhor. A igreja melhora. É ou não é? Ou o problema está só no outro? Não é? Nós trabalhamos com a igreja e trabalhamos a partir da igreja. Nós não queremos incentivar nenhuma iniciativa na base do para-eclesiástico. O nosso negócio é pró-eclesiástico. Nós queremos fazer com a igreja e queremos fazer a partir da igreja. Nós não queremos terceirizar a tarefa que Jesus atribuiu à igreja. Amém? Essa é a base do nosso casamento, pessoal. Essa é a base. Você só está aqui porque a gente tem isso em comum. A gente acredita na igreja. Ah, mas tem... Nós queremos fazer um esforço, se perdeu visão, nós queremos fazer um esforço para resgatar a vocação diaconal da igreja. A igreja existe para servir. E nós queremos fazer. Nós queremos trabalhar nisso, nós queremos pensar, refletir, estimular, encorajar. Nós queremos porque nós entendemos que Jesus é parceiro nessa empreitada. Quando Ele define o seu envio ao mundo como serviço. Eu vim para diaconar e não para ser diaconado. Nós temos que incluir o verbo diaconar nas nossas comunidades.
Eu fico pensando sempre, qual a visão que a sociedade brasileira teria a respeito de Deus se cada comunidade local, cada igreja que confessa Jesus como Senhor, Salvador e Mestre nessa nação fosse uma igreja diaconal. Se cada comunidade cristã nesse país fosse uma comunidade de serviço, qual a visão que a sociedade brasileira teria a respeito de Deus? Não é a respeito da igreja. A igreja é meio, meu irmão. A igreja é meio. Deus quer manifestar a glória dele no mundo, através da igreja. Manifestar a sabedoria dele no mundo, através da igreja. Então o fim não é a igreja, é através da igreja. Não é isso? Não é isso que Paulo fala? Por meio da igreja, Deus vai manifestar a sua multiforme sabedoria. Vai manifestar a glória dele no mundo. Então, qual a visão que a sociedade brasileira teria a respeito de Deus? Se cada comunidade cristã nessa nação fosse uma comunidade de serviço, conectada com Deus e conectada com o seu bairro, conectada com Deus e conectada com a sua rua, conectada com Deus e conectada com a sua comunidade, com a comunidade no seu entorno, servindo a Deus, servindo as pessoas. Qual a visão que a sociedade brasileira teria a respeito de Deus? Então, fechou. Para mim, Jesus continua dizendo, vá e faça o mesmo. Amém? Vá e faça o mesmo. Fazendo isso, eu creio que cada vez mais vai florescer vida plena, duradoura e eterna para aqueles que estão caídos à beira do caminho. E vocês estão aqui porque vocês estão comprometidos com as pessoas que estão caídas à beira do caminho. É por isso que vocês estão aqui. Nós cremos nessa declaração aqui, ó. Está bem pequenininha. Tem maior aí depois. Ah, está aqui, ó. Nós temos um design na equipe, né? Nós cremos nisso aqui. Essa é a nossa declaração de missão. Nós queremos trabalhar para dar uma chance à vida. Amém? E nós só conseguimos fazer isso juntos. Sozinho não dá. Não tem espaço para carreira solo. Só no mundo gospel. No mundo gospel tem carreira solo. Mas no reino, só tem espaço para trabalhar junto. Jesus resume a sua missão em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que todos tenham shalom. Shalom, vida plena, vida eterna, vida duradoura. Então, nossa missão está alinhada com a missão de Jesus e precisa continuar alinhada com a missão de Jesus. Por isso, a gente tem que voltar os olhos para Ele, sempre. Senão, a gente desvia. Voltar os olhos para Ele. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Todos, não só os meus filhos, não só os seus filhos, todos tenham vida e a tenham com plenitude. Eu vim para que todos tenham shalom. Então, nós acreditamos nisso. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar? Podemos?